música, em dança? Eu estava ontem fazendo essa rememoração, né? Porque eu estou escrevendo. E aí eu fiquei pensando que o que me possibilitou essa improvisação mais aprofundada em dança, lógico, foi o fato de eu ter entrado na Compassos, que eu acho que a forma que a Compassos cria, ela parte muito de um processo de improvisação, mas eu acho que o teatro me deu muito suporte. Então eu comecei no teatro e eu comecei muito com improviso. Eu tive quando eu era muito criança, assim, eu tinha uns 12 anos, eu fiz um curso com o Felipe Martins, há muito tempo, era um ator que tinha, e eu fiz 2 módulos desse curso e ele só trabalhava improvisação, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Improvisação, ele dava um tema e a gente improvisava, e eu era muito criança, e eu me lembro que a gente teve uma experimentação que foi no teatro e foi improviso. Então, isso já me deu um suporte que foi muito positivo. E depois desse processo de improvisação, aí, quando eu era criança, eu comecei, assim, eu entrei para o teatro mesmo, que foi quando eu conheci Branco no elenco de Ópera do Fogo. Eu fiz parte do elenco de Ópera do Fogo, que foi dirigido por Moncho Rodrigues e Carlos Carvalho. E Branco era o preparador físico. E pra gente chegar nas cenas, a gente usava muito improvisação. Então eu já vinha nesse processo desde os meus 12 anos em teatro e estava na Ópera do Fogo, que era um processo de teatro, mas nessa relação da preparação do corpo com Branco. E aí foi quando rolou o convite de ir para Compassos. Então, meio que o percurso todo que eu tenho, ele tem uma base muito de improviso, né? E aí foi quando eu entrei depois na universidade, frequentei muito o DIG, e o DIG me deu muitas possibilidades, porque o DIG o tempo inteiro trabalha com isso e num tempo que é muito rápido. E o DIG tem também esse trânsito entre dança, entre teatro, enfim, eles se denominam como um pós-contemporâneo. E eu acho isso genial, porque eu tive muito essa prática no DIG e depois, assim, fora Compassos, comecei muito a entrar no JETA, que era o Grupo de Estudos de Trabalho do Ator, com o Felipe Botelho. E nesse grupo de estudos, a gente teve umas experimentações chamadas Sushi de Cena, que depois ficou disponibilizado no YouTube, se vocês quiserem ver, depois tem. Mas nesse Sushi de Cena, a gente tinha que preparar, assim, o quem, o onde e o que. E a gente ia convidar pessoas, ia abrir para o público e no dia a gente iria simplesmente sentar na frente dessas pessoas e confessar alguma coisa. A gente não podia explicar, mas a gente tinha que saber quem era o personagem e o que é que aquele personagem tinha ali. E isso também eu acho que veio de todo um processo que ali já tinha, eu estava grávida nessa época, então já teve todo um processo que não só foi de teatro do início, mas da dança mesmo, de todo o processo de criação da Compassos. E aquilo me deu muito suporte no Sushi de Cena, sabe? E depois desse Sushi de Cena a gente teve outra versão que foi convidando pessoas para entrar e tipo, eu dialogar na hora e eu saber do papelzinho na hora, sortear, é isso aqui e é isso aqui que você vai dizer. E rolava, sabe? Então, enfim, eu acho que o improviso está desde a minha trajetória inicial. E depois disso, eu comecei a me interessar muito no improviso e tem algumas cenas, por exemplo, em Cara da Mãe, em Mi Madre, que eu estou fazendo agora, que elas são abertas, elas não são cenas fechadas, né? Então, por exemplo, em Cara da Mãe a gente tem uma dinâmica que é a dinâmica da água, que ela não é fechada. A gente trabalhou muito em cima disso. Fora isso, assim, eu encontrei a metodologia em arte, que também trabalha muito com procedimentos. E esses procedimentos, eles circulam muito no âmbito do improviso também, mas não de um improviso mais solto. É um improviso bem mais direcionado, porque tem a ver com o mito, com o que está regendo o trabalho. E aí, por exemplo, tem cenas em Cara da Mãe que são completamente abertas, em Mi Madre também. E eu comecei ano passado a experimentar, eu fiz ações performáticas periféricas no DD Dança,
de uma forma bem independente, assim, me juntei com uma galera que morava na periferia e comecei a trabalhar essa questão da deriva associada com a improvisação, né? Então a gente passava 1 hora na deriva naquele lugar e dessa deriva a gente começava a criar situações a partir do que a gente tinha visto, enfim, focado. E, enfim, eu acho que é isso. Então, mas aí tu acha que esse teu interesse de trabalhar com improviso na criação vem por conta dessa tua formação? Ou tem alguma outra coisa que seja uma questão tua mesmo, assim, enquanto interesse nisso, né, pra trabalhar com Tem uma questão minha também, porque toda vez que eu improviso, eu descubro um lugar que é novo e que eu não tô acostumada corporalmente. Então, toda vez que eu descubro esse lugar novo, eu fico, nossa, eu descobri uma coisa. E aí eu começo a explorar essa coisa. E, de repente, já explorando essa coisa, já surge outra. Então, é como se eu começasse a garantir em mim, como criadora, suportes, assim, sabe? Lugares que eu posso dizer, nossa, aqui eu vou por esse caminho, vai chegar, eu vou me conhecendo melhor. Tanto corporalmente como mentalmente, porque às vezes eu também gosto muito de improvisar, usando a palavra, que isso veio muito por conta de Bi, com Kiran. Kiran usava muito a questão da escrita automática e do haikai. Então a gente improvisava muito e criava a partir das palavras, né? E a partir de sons e a partir de o que é que eu estava vendo, qual era o desenho que eu poderia criar com o que eu estava vendo, com o que é que meu olhar estava... E isso começa a me dar suporte mesmo para descobrir outras possibilidades do corpo. Então é um interesse meu, assim, cotidiano, né? Porque tem um lugar, assim, que eu estou trabalhando ultimamente, porque eu vim do teatro e eu entrei na Compasso. Eu acho que a Compasso é uma companhia que ela o tempo inteiro está trabalhando, permeando esses lugares. Teatro, eu conheci muitos artistas plásticos por conta da Compassos. Rupert, que tem um trabalho que é com Entre Lugar, que é um trabalho de improviso, foi por conta de Rupert que eu conheci na Compassos. E vários outros artistas plásticos e filmes, assim. Então é um lugar que eu transitava muito pelas linguagens. E aí eu também trago isso para mim, assim, das criações serem meio que borradas. Tanto que me perguntaram muito assim, por que vocês chamaram uma pessoa de teatro para dirigir Cara da Mãe? Mas é porque eu não dissocio de forma alguma uma coisa da outra, assim. Eu acho que elas são completamente juntas. E aí, o que acontece no caso de Cara da Mãe foi que a gente não queria esse lugar da coreografia coreografada. Existem sim esses lugares bem pontuais no espetáculo que foram precisos mesmo para a gente amarrar algumas coisas. Não, isso aqui a gente vai ter que fazer isso, mas tem lugares que são completamente, e tem uma questão aí que Luciana parte muito dessa questão da experiência, né? Não é um espetáculo, é uma experiência. E essa questão da experiência, ela é risco. Nesse risco, eu não posso estar fechada, eu tenho que estar completamente aberta para o que eu vou estar olhando, para o público, para o que eu estou sentindo naquele dia. Então, chega a me arrepio. Porque, por exemplo, tem uma cena que se chama Mãe Antepassada, em Cara da Mãe, que é uma cena que eu faço a touca e que todos os dias é uma coisa completamente diferente nessa cena. Tem vezes que eu acabo a touca antes, tem vezes que eu acabo a touca depois, e é muito pelo que eu olho as pessoas, às vezes eu me emociono, às vezes não, e tá tudo bem. Então, a improvisação também veio nesse lugar de me deixar tranquila enquanto bailarina. Que, tipo, tá tudo bem, né? Tipo, se não acontecer isso, tá tudo bem. Se não acontecer aquilo, e eu posso sair daquilo de uma outra maneira, também tá tudo bem, sabe? Então, isso me dá uma tranquilidade de exercer o que eu quero exercer como potência. E aí o mito, essa coisa que eu estudo hoje em dia, o mito é um enredo, né? Uma fábula, uma história.
E é muito bonito, eu particularmente adoro criar em cima dessas histórias e reconhecer esses mitos na minha vida cotidiana, né? Como é que eles estão se chegando em alguns aspectos, sabe? Então eu estou muito nesse trabalho de reconhecer os momentos que estão acontecendo e sacar que historinha poderia se enquadrar naquele momento e tipo, meu Deus, nossa, tô muito isso. E entender um pouco mais, né? Então, enfim, por aí. Se você sente que existe uma diferença mesmo de pensamento de quem dança com improvisação e de quem dança muito mais nessa relação. Eu acho que existe uma diferença, assim. E eu percebo, às vezes, quando eu faço oficinas e workshops, que, por exemplo, na turma, a gente conhece as pessoas, principalmente de Recife, que Recife é um ovo, uma kitnet, e a gente, tipo, tem pessoas que a gente percebe que elas se dão muito bem quando a aula ela é realmente mais fechada. E tem pessoas que se dão muito bem quando é improvisação, justamente por ter essa possibilidade completamente aberta. Então, por exemplo, eu sinto dificuldade numa aula mais fechada. E eu tenho certeza que outras pessoas que têm uma rotina mais formal de dança e que trabalham nesse contexto, elas não têm essa dificuldade. Mas se colocarem elas para experimentar elementos da natureza. Tipo, eu trabalho muito também com os elementos, tipo água, fogo, terra, com chakras. Então, se você colocar, talvez trave, porque a gente trabalha muito, eu acho que a gente trabalha muito com o imaginário, né? O tempo inteiro a gente está acessando imagens, seja interiores, seja, enfim. E às vezes eu acho que quando você está muito enrijecido num lugar de dança, esse imaginário, você tem dificuldade em acessar, assim, percebo eu, né, nesse processo. Então, por exemplo, quando a gente começou a criar a Cara da Mãe, eu sempre vou falar de Cara da Mãe porque eu trabalho. O primeiro procedimento que a gente fez foi a alquimia dos elementos, e o elemento que a gente trabalhou foi a água. Então, uma coisa que a Luciana pediu foi que a gente se focasse nas águas internas, nas águas de dentro. Então, o sangue, a saliva na boca, enfim. E esse procedimento foi para mim, foi tão revelador que quando terminei, eu me menstruei. E eu fiquei assim, nossa senhora, que poder é esse? Porque eu não estava nem no período de menstruar, que acesso é esse que a gente faz com essas imagens, com esses lugares que a gente não conhece conscientemente, mas inconscientemente ele está ali borbulhando, né? Enfim. Tu achas que, como é que tu lida nessa relação de espetáculo que tem essas cenas abertas, né? No sentido de como deixar a obra viva, né, ainda, e também com os lugares que tem uma coreografia mais organizada, Sim, mais fechada, né? Como é que você lida com essa atualização mesmo da criação, né, ao longo do tempo, né? Ao longo da... A gente sabe, Cara de Mãe tá com quanto tempo? Faz 2 anos. A gente estreou em 2014. Então, né? Estamos em 2014, não, já vai fazer 3 anos, gente. 2 temporadas foi. A pergunta é essa, né? Como se atualiza um trabalho que já está com 3 anos? Nossa, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Essa segunda temporada foi completamente diferente da primeira. Completamente. E eu falo muito disso, inclusive, na dissertação, porque a gente conseguiu um lugar de autonomia. E autonomia dentro de um processo que teve uma direção que não é nossa. Isso é o que mais foi interessante. Porque como Luciana, ela está longe, ela está em São Paulo, e quando a gente voltou aos ensaios, começamos esse processo, a gente começou a rever cenas, assim, ai gente, isso aqui não é legal. Ai gente, isso aqui, eu acho que a gente tem que tirar essa fala.
Não, isso aqui tem muita fala, vamos tirar isso. Não, tem muito tempo, vamos diminuir esse tempo, vamos mudar a música. Tem como cortar, vamos cortar. Então, o espetáculo, ele mudou completamente. A forma que a gente entrega a carta, a roda da fortuna, cenas que a gente tinha, mudaram completamente. Então, isso é uma forma de o tempo inteiro estar mantendo vivo, porque é parte desse lugar da experiência, não parte desse lugar de estar formatado e fechado. Então, quando Luciana... E a gente só dizia assim, ó, Luciana, a gente mudou tal cena. A gente tá achando que essa cena não tá cabendo aqui, que a gente tá fazendo assim. E foi muito tranquilo, assim, muito tranquilo. E disso eu falo também sobre esse processo que eu tô vivendo hoje em dia, né? Você acha, então, nesse sentido, você acredita que o trabalho tem um caráter processual, assim, um caráter mais... Sim, o tempo inteiro, Ele não é amarrado de forma alguma, assim. Eu coletei agora, porque meu trabalho, a dissertação é sobre isso, coletei entrevistas das pessoas que trabalharam com a gente, como Renata Camargo e a própria Luciana, né? E teve uma pergunta que eu fiz para a Luciana que foi justamente essa, assim, de qual foi a contribuição que o Cara da Mãe está fazendo para a metodologia em arte, né? Que foi esse cabedal de procedimentos que ela criou. E teve uma coisa que ela falou que eu achei muito positiva, que ela disse esse desprendimento de uma narrativa, porque ela vem do teatro, ela vem da fábula, ela vem da narrativa. Então ela precisou abrir mão de muita coisa, porque muita coisa era falada com o corpo. Então, principalmente nessa segunda temporada, a gente excluiu mesmo textos, assim. A gente pode falar isso dançando, ó, essa cena a gente pode... E ela teve que abrir mão disso e ela está nesse processo todo, é uma relação de troca, não é uma relação de vai e vem, né? Essa coisa que ela também utiliza, que é artista de fricção, não de ficção, mas de fricção, que a gente se fricciona tanto com a alteridade quanto com nós mesmos o tempo inteiro. Então, nesse processo de fricção, eu não estou ficcional, eu não estou ali no lugar que está marcado, mas essa fricção, ela promove coisas que elas mudam o tempo inteiro, porque eu também mudo o tempo inteiro, né? De improvisação, o que é que ainda tem de... Então, não é um trabalho de improvisação, ele tem pontos de improvisação, mas o que caracteriza ele são os movimentos. A gente criou, em vez de nomes cenas, a gente criou movimentos. Então a gente partiu de um roteiro, a gente tem um roteiro, esse espetáculo tem um roteiro. Então a gente começa com o prólogo, que é o útero, depois a gente começa com a mãe antepassada, a gente depois vai para... Da mãe antepassada a gente vai para as águas, o movimento da água, depois a gente vai para o movimento da mãe ambivalente e prostrada, depois a gente vai... Então esse roteiro caracteriza o espetáculo, porque a gente sabe que existe esse roteiro, entende? Tipo, esse roteiro ele não vai mudar, isso aqui é assim, não, isso aqui está delimitando, existe um roteiro, é como se fosse uma comédia dell'arte. Comédia dell'arte trabalha muito com isso. Existe um roteiro que o ator ele segue, mas o que vai rolar ali é livre. Mas não é o caso de Cara da Mãe. Cara da Mãe existe esse roteiro, tem pontos que é livre, tem pontos que são improvisacionais e tem pontos que não, tem pontos que são muito amarradinhos mesmo, assim, não, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. Mas tem pontos que são, até porque a gente está o tempo inteiro lidando com um público muito perto. A gente desvenda as pessoas, a gente dá chá para as pessoas, isso tudo provoca coisas, né? Eu me lembro que teve um que eu fiz no Marco Camarote, uma apresentação, e essa coisa do risco, né? Eu fui pegar um senhor de teatro, que eu não vou dizer o nome, mas eu fui pegar o senhor e ele disse assim, isso aqui não é teatro. Teatro era no tempo que eu fazia teatro. Isso aqui é qualquer coisa, menos... E eu, na época a gente chama as pessoas falando, né? Eu preciso dizer que tudo é água, dentro e fora de mim, vaso nas mãos e nos pés, desde sempre assim, molhada. E eu não... Quando eu percebi que ele queria falar, eu... Tipo, não vou falar, né? Eu vou escutar. Mas o comportamento desse senhor reverberou em todo o espetáculo, em mim, sabe? Eu dancei de uma forma completamente diferente. As cenas de improviso foram completamente diferentes. E aí eu sinto que
Nossa, gente, um fator ele pode determinar como que isso se processa. E hoje em dia, assim, eu tô mais munida de mais assim, com suporte para dizer assim, alguma coisa dessa acontecer, eu vou por esse caminho aqui, sabe? E é muito de estar ali naquela hora, naquele momento, não tá meio que se programando para outras coisas, sabe? E a gente trabalha muito com isso, porque o tempo inteiro a gente tá assim, ó, cadê a imagem? Cadê a imagem? O tempo inteiro a gente tá... Porque a gente trabalhou muito com um procedimento chamado imagens ressonantes, que são imagens que a gente está o tempo inteiro pulsando ela. Então, tipo, na hora do parto, a gente precisa deixar essas imagens pulsando. Enfim, essas coisas. E no caso do teu solo, da coreografia, de Mi Madre, né? Então, Mi Madre, ele foi uma célula que eu criei da mãe antepassada em Cara da Mãe. Só que essa célula, ela já era meio que amarradinha. Quando eu comecei a trabalhar essa célula eu fiquei, nossa, de onde eu vou partir? E que eu decidi partir das músicas que minha mãe escutava, ela ainda era uma coisa improvisacional, porque eu, nervosa, sem saber o que é que eu ia fazer, eu pedi um CD para minha mãe e comecei a escutar e eu só fazia chorar, 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 chorar e me lembrar muito de coisas que aconteceram. E nesse processo, quando eu mostrei aqui para as meninas e para a Luciana, meio que foi uma coisa, porque eu ficava o tempo inteiro sentada numa cadeira, mas raramente dançava. A única vez que eu me levantava era quando eu ia improvisar, e até hoje isso acontece em I Love to Love, que é quando eu coloco I Love to Love, e eu improviso, não tem nenhuma... A única coisa marcada que tem é que tem um momento na música que eu jogo o cabelo para um lado, jogo o cabelo para o outro. Que é muito peculiar ali, mas assim, é uma cena totalmente improvisada. E aí, em Mi Madre está acontecendo uma coisa que é muito louca, porque eu estou num processo que eu estou chamando de deriva de criação. Porque ela vem assim, às vezes eu não estou procurando por... Tipo, eu fechei isso aqui, tipo, eu acho que Mi Madre é isso aqui, só que aconteceu alguma coisa, tipo, minha mãe falou uma frase. Tanto que todas as vezes que eu apresento Mi Madre tem frase nova da minha mãe, porque eu estou morando agora em cima dela, então ela é uma pessoa que eu estou o tempo inteiro, ela é minha autoridade, entendeu? Eu estou o tempo inteiro em contato com ela, e por mais que essa autoridade seja familiar, ela ainda é outro, né? Então o outro sempre vai causar estranhamento, mesmo com essa familiaridade. Então, todas as vezes que eu apresento Mi Madre, tem alguma frase nova dela, tem alguma instância nova dela. A última vez que eu apresentei, ela tem uma loucura por lavar roupa. E eu comecei a brincar com o meu vestido, e de repente, tipo, gente, eu vou lavar roupa, vou botar Alcione para tocar e vou lavar roupa, porque é isso. E então tá surgindo, assim, coisas que estão me saltando, assim. Por exemplo, na última vez que eu apresentei na Compassos, foi no dia da morte da minha avó paterna. E eu tinha criado uma música para minha avó 2 dias antes dela falecer, quando ela estava no hospital. Então, no dia que eu apresentei para Mi Madre, minha mãe falava, mas você vai apresentar? Eu disse, nossa, mas vai ser minha homenagem para a vovó. A vovó nunca me viu dançar, eu vou homenagear ela. E eu ainda não sabia como eu ia começar, porque eu passei o dia no hospital, ela tinha falecido, depois eu fui pro enterro. Quando eu saí do enterro, às 5 da tarde, eu fui para Compasso. E eu não sabia como eu disse, gente, como é que eu começo? E aí eu decidi que eu começaria falando o trecho da carta que eu falo em Cara da Mãe, o trecho que eu falo para ela, e cantando a música que eu tinha inventado 2 dias atrás para ela, né? E a partir daí, e a partir da morte da minha avó, ela também entra na história, porque era uma história muito só da minha avó materna e da minha mãe. Então a minha avó paterna começa a entrar também nessa história. Então é um lugar que está o tempo inteiro saltitando. Por isso que eu falo de uma deriva, porque essas coisas não acontecem quando eu estou numa sala de ensaio e digo, vamos criar, não. Ela acontece no cotidiano, às vezes uma vez eu vi uma postagem do menino com a música de Roberto Carlos, que eu disse, nossa, minha avó pro meu avô,
vai entrar. Tipo, e foi, assim, e tá sendo, né? Eu tô construindo coisas em cima dessa... Construindo coisas assim, imagéticas, né? Mas que o tempo inteiro são coisas que acontecem que vão confluindo, entende? Eu acho que isso é um processo que é improvisacional, que é de criação, que tá o tempo inteiro aqui, né? Alguma coisa aqui pode me trazer algum elemento de nosso que tem a ver com... Enfim, então é um processo muito aberto, não se fecha. Essa preparação do corpo. Preparação, com relação à preparação do corpo. Ah, entendi. Não o fato de fazer algo para a cena, mas a preparação para a cena, né? Então, a gente trabalhou muito com Feldenkrais e eu acho que ultimamente é algo que tem me interessado bastante. Mas eu também me interesso por uma aula mais formal, por exemplo, Luiz. Eu passei os últimos 6 meses do ano passado tendo aula semanalmente com o Luiz, né, quase que diariamente. Porque eu também consigo ver, eu preciso de um tônus, assim, eu também identifico nesse processo todo que eu preciso de um tônus para conseguir fazer alguma coisa. Então eu também não posso o tempo inteiro estar num lugar de movediço. Às vezes eu preciso sim de correr, às vezes eu preciso ter essas aulas, porque eu sinto resultado quando eu estou, seja improvisando, seja quando eu estou em cena. Eu sinto isso fazendo as coisas, sabe? Inclusive fôlego, como é que... Mas hoje tem muito me interessado estar o tempo inteiro nesse câmbio de voz, porque tem me interessado voz, tem me interessado um lugar do texto, tem me interessado esse lugar do teatro. Eu apresentei em Natal esse processo, o pessoal tá falando muito de mímese corpórea, mas é tipo, nem eu disse, gente, mímese corpórea, tá, eu vou parar para ler isso, mas assim, não me detive em nenhum momento nesse lugar, mas as pessoas viram isso. Então, hoje o que me interessa mais é o que eu tô... É um lugar de escuta, na verdade, sabe? É um lugar muito mais de escuta, porque tem dia que eu tô para essas coisas de vamos lá, mas tem dia que eu só quero alongar. Eu acho que eu tô muito mais num lugar de escuta desse corpo, de como é que ele tá para poder trabalhar, sabe? Não de uma coisa mais regrada, oficial, enfim, mas de como é que ele tá para poder me preparar. Eu acho que a preparação já vem daí, né? Então tinha dias, por exemplo, dos laboratórios de cara da mãe que a gente só conversava. Só conversava, a gente não fazia absolutamente nada. Mas alimentava tanto que eu dizia, nossa, tipo, alguns podem dizer, nossa, perdemos tempo. Mas a gente não achava que perdia tempo. Isso era do processo, era o que estava pedindo, então isso a gente recebia. Enfim. Aí tu falasse um pouco, assim, desses processos pra gente entender, né? Nesses lugares. Então, no caso da Compassos, o que acontecia é que tudo era muito livre. Tanto que se você me perguntar assim, que existem técnicas de improvisação, existem todo um processo, né, de condução. Eu já tive a oportunidade de ter um contato de improvisação com o Conrado, e ele dá uns direcionamentos, existem uns direcionamentos que são muito claros, assim, que para mim era muito mais parecido com os improvisos que eu fazia no teatro, por exemplo, né? Os improvisos que eu fazia no teatro tinha uma clareza, dizer, olha, é isso, isso aqui. Então a gente improvisava de acordo com essa demanda. Já na Compassos, e no lugar de dança que eu venho, é tudo muito mais pelos sentidos. Então a Compassos, ela trabalhava muito assim. Às vezes Branco colocava música, às vezes ele estimulava a gente com o texto, às vezes era um filme e a gente começava a improvisar. E a criação partia muito do improviso da gente, mas é como você disse, sim, o improviso não ia para a cena. A criação era uma coisa bem mais amarrada, assim, era tudo muito amarrado. Mas partia de um improviso, de um lugar de improviso.
Então, esse lugar da Compassos era um que às vezes a gente também trabalhava muito com elementos assim. Eu já fiz improviso com 5 vassouras. Tinha uma coreografia que o Branco criou que era João vai dançar, que eu usava 5 vassouras. Então as vassouras, todo dia era um negócio que a vassoura ficava. Por mais que ele quisesse formar aquela imagem, eu fazia, são 5 vassouras, não sou só eu, né? E tinha umas coisas, por exemplo, em Paroquiana a gente trabalhava muito com a mesa, então também era muito bacana o elemento, assim, quando se colocava algum objeto e a partir desse objeto a gente improvisava. Tá tudo bem. E, por exemplo, em Cara da Mãe a gente já teve coisas, por exemplo, roda de objetos, que é um tipo de procedimento. Essa roda de objetos a gente literalmente improvisava com os objetos que a gente trazia. Esses objetos tinham que ser objetos sagrados, tinham que ser objetos que tinham um significado pessoal pra gente importante, mas a gente estaria aberta para os outros objetos. Então, assim, o tempo inteiro a gente, no meu caso, né, de dança, principalmente nesses procedimentos que eu comecei a trabalhar em Cara da Mãe, que é da metodologia em arte, a gente trabalhava muito em cima de um procedimento que também ele era claro. Então, por exemplo, a gente teve um procedimento que se chama os arcanos. Os arcanos acima das cartas de tarô, e a carta de tarô que a gente trabalhou foi a Imperatriz. Então, Luciana, depois do Feldenkrais, começava a conduzir a narrativa da carta da Imperatriz, e a partir disso, da narrativa, a gente começava a criar coisas de olho fechado ainda em Feldenkrais, porque tipo, a gente não dissociava. Gente, acabou a preparação, agora vamos começar. Não. Isso que eu acho também muito legal, que eu vejo que existe uma diferença em outros métodos, né, de improviso, que às vezes você tem uma preparação antes e diz, não, agora vamos começar. Só que para mim começa já na preparação. Isso desde sempre, assim, desde a comparsa, assim, a gente já aquecia, já não era um aquecimento só de contar ou não, era um aquecimento para viabilizar coisas. E isso acontecia muito no processo de Cara da Mãe. Então a gente teve improviso, a gente tem um procedimento chamado Guia, Portal, Espaço Sagrado. Porque dentro de uma jornada a gente precisa de uma pessoa para nos ajudar, a gente precisa atravessar o portal e chegar no lugar de poder da gente. Então isso tudo a gente começou a acessar e começou a improvisar em cima disso. E a gente levou coisas desses improvisos para as criações de cena. Então é um lugar que é muito movediço. Eu não sei te dizer exatamente que técnicas são essas ou que lugares são esses, porque foram muito específicos, assim. No teatro era uma coisa mais, assim, olha, isso, mais objetiva. Na Compassos era uma coisa muito mais aberta e a gente, enfim. E nesse caso que eu estou vivenciando muito hoje, é um lugar que o tempo inteiro está trabalhando com o imaginário, né? A gente está o tempo inteiro acessando essas imagens e vendo como é que elas se reproduzem no corpo. No caso de Bi com Quirã, é parecido com o processo de Branco? Ai, não. Bi, eu tenho uma relação muito afetuosa com Bi. Eu acho uma pena, porque a gente só passou um mês de temporada. 1 ano de processo, um mês de temporada, mas Bi foi um lugar muito especial para mim, enquanto artista, porque Quirã, ele trabalhava, eu nem, assim, tem um blog que a gente tinha, não sei se vocês já viram esse blog, mas esse blog é que tinha registrado, assim, todas as loucuras, assim, e era maravilhoso, porque se você me perguntar assim, o que é que tinha em Bi, a única coisa que eu me lembro muito que a gente fazia eram as escritas, era essa relação com a palavra, que por sua vez criava um imaginário. Então, em Bi a gente também tinha um imaginário que a gente estava falando de física quântica, teoria das 7 cordas. A gente estava falando de um lugar que, por mais que a gente estudasse, que não trouxesse material, era um lugar que era muito distanciado da gente, assim. Então, a gente criou muita coisa, assim, escrita, que trabalhava o tempo inteiro nessa imagem. E isso foi muito pro corpo.
Então, Bi, eu vejo sim uma semelhança, inclusive eu falo isso na minha dissertação, sobre esses processos de Bi e de Cara da Mãe, porque em Cara da Mãe a gente também usava muito essa coisa da escrita, né? E eu falo muito sobre isso, desse intercâmbio, assim, que eu achava que em Bi a gente partia muito de uma escrita para criar a imagem, e em Cara da Mãe a gente criava muito a imagem para depois partir para a escrita, porque a gente também é associado nesse processo da metodologia, a gente tem um livro de artista. Esse livro de artista, ele o tempo inteiro acompanha a gente, então a gente coloca tudo, a gente coloca imagem, a gente coloca texto, a gente coloca tudo. E a gente ainda tem a mandala cartográfica, e essa mandala cartográfica é o lugar que a gente vai, nessa mandala, construir a jornada do espetáculo. Então, essa mandala, ela é, assim, pura imaginação, pura escrita, assim, o que vem ali. E isso ajuda muito também a gente entender o caminho, né? Então, e por isso que isso também ajuda na improvisação, porque eu sei que é como Lilica disse, assim, como eita, Ju disse, né? O que caracteriza como a gente sabe dessa mandala, a gente sabe desse roteiro, a gente sabe o que é cada coisa. Então, por mais que eu esteja improvisando na água, eu sei que ali é o movimento da água, que a minha água é diferente da de Aninha, é diferente da de Íris, porque a minha água remete a uma água de mar, que é uma água Iemanjá, uma água bem específica. A de Íris é uma água nanã, profundeza, lama. De Aninha, cachoeira. E por isso a gente trabalhando com as mitologias dos orixás, porque isso surgiu no primeiro procedimento de improviso, sabe? Cada uma imaginando uma água. Chega a me arrepio. Mas é muito assim, pra mim é muito instigante falar desse lugar. Foi essa a pergunta, meu Deus, eu não lembro. Foi. Eu acho que tu podia... Não só na sala de aula, né? Mas também que práticas você acha que é importante para estar em cena, que não necessariamente Sim, tem a ver com dança. Nossa. Aí hoje eu acho que a meditação tem me ajudado, assim, profundamente. Nesses processos, assim, parar. A gente usava muito uma coisa com Luciana que se chama contagem meditativa. E que era assim, a gente contava os números e quando algum pensamento chegasse, a gente voltava a contar. A gente zerava tudo e voltava. Então isso foi um exercício, assim, maravilhoso, porque eu pude entender, nossa, o tempo inteiro a gente está trabalhando, a gente não esvazia, não consegue esvaziar. E então hoje não falo só da contagem meditativa, eu falo da meditação como um lugar que eu pratico diariamente e que tem me deixado mais a par de mim, assim, sabe? Desse lugar de mais atenção. Eu acho que esse processo de Mi Madre tem vindo muito também desse lugar, porque eu tô nessa escuta, né? Uma frase, a música, e eu acho que isso só é possível quando você tá meio que vazio. Então, acho que a prática meditativa, hoje em dia eu tô querendo muito, assim, corro quando posso. Ultimamente eu não estou podendo por conta dessa escrita, mas assim, eu estou sentindo necessidade de atividade aeróbica, assim, atividade que eu possa gastar o máximo de energia que eu puder. Eu estava vindo muito para capoeira também, e isso estava me ajudando muito, muito mesmo, demais até. Mas eu tenho muito associado esses lugares assim de meditação, esse lugar de expurgar as coisas e, enfim, eu acho que é isso. Não tem um outro caminho que eu... Sabe, eu leio muito algumas outras coisas. Por exemplo, eu tenho um livro do Lume, eu tenho um livro do Arte de Ator, que às vezes eu pratico algumas coisas que estão lá. Tipo, hoje eu vou praticar isso. Eu tenho o livro do Tanteatro. Tem um livro do Tanteatro que elas falam, aí às vezes eu li, achei interessante, deixa eu experimentar. Então, eu estou muito nesse lugar de trânsito também, sabe? De ler coisas e, nossa, isso me interessa, deixa eu ver aqui. Então, tem um lugar também de fixação. As coisas que eu estou hoje em dia fazendo é
a questão da meditação é corrida, né? Não nesse momento, mas tentando. Entende que tu acessa algum desse estado ou que tu tem uma discussão sobre isso, uma reflexão sobre isso? Eu não tenho, assim, eu leio, assim, é engraçado, porque eu tenho uma improvisação muito na prática, mas assim, eu leio pouco sobre improvisação, infelizmente vou para poucos lugares que trabalham com isso, assim, tem os contatos, improvisação, eu participei de acho que 2, mas tem uma coisa que me incomoda bastante no contato de improvisação, acho que é por isso que eu não frequento tanto, é essa coisa colada. Eu gosto muito de ficar livre. E eu acho que em contato de improvisação sempre alguém está tentando... E lógico, eu acho que o contato de improvisação também parte dessa relação com o outro. Mas eu sinto necessidade dessa relação também ser distanciada. Eu não gosto muito dessa coisa muito... estar assim, sabe, colada. E eu discuto pouco, assim, se você vier me falar de termos que se usa em improvisação, eu não vou saber, mas diante do que tu explicasse, eu acho que tem 2 coisas aí que eu não tenho interesse em apresentar ideia, não. Eu acho que eu tenho interesse em presentificar, assim, estar presente o tempo inteiro, porque eu acho que a improvisação, ela é uma experiência. E essa experiência ela é risco, e esse risco ele requer esse estado de estou atenta aqui, e eu gosto dessa ideia da representação. Gosto muito, eu não sei, eu creio que seja por esse lugar que eu venho do teatro. Eu gosto de criar persona, eu gosto de criar uma coisa que a gente fala que é um eu, não eu. Na verdade sou eu e ele, mas já não sou eu nem ele, é um não eu. É 2 vezes e que a gente fala muito, isso tem muito em antropologia. Antropologia agora, contemporânea, né? Que se fala muito dessa questão da alteridade nesse lugar. Então eu gosto muito também. Tipo, Mimadre é isso. Mimadre é esse lugar que eu tô aberta à improvisação, mas tem uma persona ali. Tem uma representatividade, tem um lugar que é muito específico. Aí também minha madre me trouxe um outro tipo de consciência, porque foi quando eu comecei a me atentar que minha mãe, ela nasceu num lugar específico, ela escuta umas músicas específicas, ela é negra, ela é da periferia, ela tem a persona dela tem várias outras camadas. E aí essas outras camadas, elas também trazem para cena algo que eu tô falando da minha mãe, mas é meio que universal, assim. Meio que universal. Tem uma coisa que tem uma amiga minha do mestrado que ela é do México. E ela trabalha com epistemologias do Sul e tal. E eu apresentei minha madre lá em Natal. A gente foi num dia que foi eu, ela e Carla Martins que a gente se apresentou num seminário que teve sobre o processo de criação. E ela viu minha madre e ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou assim, nossa, como me lembra as mulheres do México. Eu nunca fui no México, eu não sei como são as mulheres do México, mas ela é do México. Eu fico toda arrepiada. Mas ela é do México e eu fico assim, meu Deus, eu tô falando, tem uma coisa, eu tô falando do meu quintal, mas meu quintal ele é universal, ele acessa os lugares, sabe? Eu não sei que mulheres são essas do México, mas elas escutam música, sabe? Tem essa questão da touca no cabelo, a touca é muito representativa. Comecei a ver a touca também como uma roda da vida, né? Como uma coisa que a gente vai quase que costurando em si mesmo, um círculo, né? Enfim, eu acho que eu estou trabalhando muito com essas representações, sabe? Esses símbolos. São símbolos. Por exemplo, fazer a touca para minha mãe no final em I Love to Love. Ela sofre, né? Ela é dramática. Ela é o maior drama de amores. Aquela coisa que ninguém pode falar nada, que ela morre de chorar. Quando ela solta a touca e ela tira os birilos e ela
solta, ela tira o lenço e ela vai dançar I Love to Love, ela também eu tô querendo representar ela, meu irmão, olha, ela saiu de um aprisionamento, ela saiu de um lugar que é um lugar de drama, um lugar que ela tá, mas quando ela se liberta, ela vai. Então, também tem umas representações que são simbólicas, assim, sabe? Que me interessam muito. Enfim, acho que seria isso, mas não conheço os termos, não posso me apropriar disso para falar, mas diante do que tu falasse, eu acho que eu tô nesses lugares. Assim, amanhã eu posso mudar de ideia, mas eu vejo como coreografia, né? E aí eu posso também tá entendendo errado. Eu vejo coreografia como um trajeto que você sabe ele do início, do meio e do fim. É como se fosse, por exemplo, é diferente, eu vou falar de deriva e eu vou fazer essa relação de deriva e de percurso que você faz. Tipo, eu saí de casa hoje, peguei o ônibus, que eu sei qual ônibus vai pegar, eu vim pra cá. Ok, o que aconteceu no ônibus, não sei o quê, não importa. O que importa é que eu sei que eu fiz isso. Então, agora veja só o que eu tô agora pensando. Imagine isso na cena, veja, eu começo aqui, aí eu sei que eu tenho que parar ali, mas entre esse aqui, pode sim acontecer uma relação de improvisação. Pode acontecer, o que acontece aqui no meio, pode, enfim, eu acho, veja só, isso aqui, tira o negócio da deriva, não é deriva, mas eu acho que em coreografia é quando eu sei milimetricamente tudo, absolutamente tudo que eu vou fazer, assim. Eu sei que eu vou tirar o anel, que eu vou mexer no cabelo, que eu vou botar o pé, que eu vou mexer com a mão, que eu vou baixar a cabeça. Pode acontecer qualquer coisa, mas eu sei que eu vou estar ali. Assim, eu sei que é aquele meu trajeto, não tem por onde eu sair. Eu não tenho como mudar o caminho. Improviso, eu já acho que assim, você pode até determinar um ponto e outro. E esse meio aqui, você pode brincar com ele. Que eu acho que é muito o que acontece em Cara da Mãe. Eu acho que acontece esses lugares assim, olha, existe a mãe forte, existe isso aqui, mas entre isso aqui, ó, filha, vai, se vira. E coreografia, eu já acho que é isso. Então, assim, não sei se meu entendimento mas é o que eu entendo, assim. Eu, Janaína, diante das experiências que eu tive até hoje, então, eu acho que é isso, assim. Mas é isso mesmo, assim, no sentido de que Do trazer que a é? prática, né, de cada um, porque a gente também não tem respostas, não tem muita bibliografia sobre isso. Exatamente, assim, eu não São assim, muitas coisas que estão sendo construídas. além de na não ler prática. muito sobre improvisação, essas questões que você está me colocando, até eu tô parando para refletir, assim, refletir mesmo, assim, hoje, né? De, nossa, quantos caminhos, quantas possibilidades, né? E também eu preciso dizer uma coisa, confessar uma coisa para vocês também, que eu também gosto de ser coreografada. Eu também gosto. Porque também tem isso, o lugar de empoderamento que a improvisação me traz, porque me traz esse lugar de tranquilidade, de dizer, nossa, se não for aqui, vai ser por aqui, de descobrir coisas. Mas às vezes a gente cai num lugar que é um lugar de comodidade. Um lugar meio que cômodo das minhas possibilidades. Então, quando vem alguém de fora, coreografa, você... No meu caso, falo de mim, né? Quando me coreografa, eu também vou descobrindo outros caminhos, que na verdade é o caminho daquele outro corpo, e que, tudo bem, tem coisas que eu vou dizer, olha, cara, isso não dá pra mim, isso me machuca, porque também eu aprendi com o tempo a respeitar muito, ó, vai até aqui, daqui não vai não, só até aqui. Mas que também eu digo, nossa, olha só como ele raciocina. Eu gosto também de ver como é que o outro raciocina, sabe? E eu tive muita essa experiência com o Ivaldo, por exemplo. O Ivaldo, ele é uma pessoa que
por isso que eu falo que eu posso estar enganada, mas a coreografia me remete muito ao Ivaldo, por exemplo, pela experiência que eu tive. Porque o tempo, eu tenho 1, 2, 3, eu tenho um tempo que requer cada coisa. E é muito engraçado eu perceber como é que ele raciocina e depois eu improvisando o que é desse pensamento dele que ficou em mim, o que é que ficou, porque tem muito Ivaldo em mim. Muito, eu fui coreografada em passei um bom tempo sendo coreografada por ele. Minha primeira aula de dança foi com ele, que eu chorei, sentei e chorei. Eu tinha acabado de vir do Débora Conca. Então, assim, tem muito meu, tem muita coisa minha, muito caminho, que é da coisa de Ivaldo. E também tem muita coisa minha na improvisação que é de Branco, que eu acho que tem uns andares que eu tenho em cena que eu acho que nossa, peguei de Raimundo. Porque ele trabalhava o tempo inteiro esse caminhar em cena, esse lugar de... Então tem uns lugares que eu consigo acessar e eu gosto de ser coreografada também, porque eu começo a ver, nossa, como cada um tem uma lógica corporal completamente distinta e como também isso pode me ajudar, porque isso também vai criando umas outras questões que vai começando a ficar em mim, né? Eu gosto também disso. Não sou contra nem... Eu fiquei pensando aqui se essa ideia que tu colocou de coreografia, se existem diferenças entre coreografias. Será que tem coreografia que tem espaço para improvisação? Sim, por exemplo, na Compassos eu tinha. Eu tinha essas coreografias que tinham espaço para improvisação. Isso era claro, assim. E em Ivaldo não. Em Ivaldo eu não tive, todas as experiências que eu tive com ele eram, assim, não tinha espaço para isso. Mas em Branco eu tinha. Em Branco a gente não tinha contagem, a gente era guiado o tempo inteiro pela música. E isso, por exemplo, me trouxe uma coisa que se eu botar a música, se eu colocar a música de Mi Madre e um acorde não sair, eu vou saber. Então eu tenho também uma audição muito aguçada devido a... Eu não falo nem de tempo musical, eu falo de o que é que tá tocando, sabe? Isso vem muito de Branco, porque a gente trabalhava muito assim, tinha uma coreografia fechada, mas entre essa coreografia a gente tinha às vezes umas margens para... Nananã, voltou, sabe? E Ivaldo não tinha não. Então eu vejo que existe sim essas possibilidades diante do que eu já experimentei, né? Eu estou falando muito a partir de mim, né? De onde os meus 2 pés pisam, porque existe isso, assim. Inclusive eu falo muito disso na dissertação, sobre o método autobiográfico, né? Porque é um método que fala muito desse conhecimento também partindo de si, porque eu produzo conhecimento, você produz conhecimento, você produz conhecimento. E isso não... O fato da gente produzir conhecimento não distancia também os conhecimentos gerais, mas também legitima o que eu acho que é conhecimento, porque é a experiência que eu vivi enquanto pessoa, enquanto indivíduo, entende? Então eu tô falando o tempo inteiro assim, olha, diante dos fatos que eu vivi. E o que seria um desafio para tu? Qual é o desafio? Ai, nossa, eu tenho um desejo. Tenho um desejo que é um desejo, assim, que há muito tempo me habita. Eu queria passar 24 horas dançando, improvisando. Eu queria ver até onde meu corpo ia e queria que fosse no dia do meu aniversário. Então isso é um desafio que eu queria me propor, porque eu acho que vai ter chegar uma hora que eu já não vou saber mais o que é. E isso também me instiga a descobrir, sabe? Porque às vezes eu me reconheço preguiçosa para algumas coisas. Fisicamente, às vezes, não é nem de não trabalhar fisicamente, mas é de descobrir, sabe? Às vezes eu acho que eu entro num lugar que se repete. E eu queria passar por essa experiência, assim, eu acho que seria um desafio para mim. Ou então ficar numa imersão, assim, passar uma semana, galera, de manhã, tarde e noite, isso para mim seria
um desafio que eu queria passar, assim, gostaria muito de passar. E só improvisando, Porque eu acho que tem uma hora que você começa a meditar na improvisação. Tem hora que você começa a dizer, meu irmão, o que é que está acontecendo? Chega, a palavra não é lombra, porque você não está desconectado, ao contrário, você está conectado demais, conectado assim, demais, assim. Então eu percebo muito isso quando às vezes começa de uma forma meio tosca, de uma forma que não dá. Quando você começa a pegar o negócio, aí você começa a ver umas coisas assim que, nossa, que lugar, parece que eu me habito de verdade, assim, tipo, nossa, tô cheia de mim, sabe? Eu acho que o improviso dá muito isso, assim. Seria um desafio para mim, para sair um pouco desse lugar do cômodo. Enfim. Não sei. Acho que penso agora isso. Rosana, e tu já trabalhou muito, né, nessa relação com diretores e coreógrafos, mesmo com espetáculos coreografados, né? Tu acha que isso gera alguma discussão sobre autoria, assim? Que discussões sobre autoria geravam, né? Na ficha técnica, intérprete criador, bailarina, tarará, né? Como foi isso no teu processo? Então... E como tu pensa isso hoje também, assim? Se improvisação traz essa discussão de autoria? Eu acho que traz. E eu acho que eu nunca fiquei muito atenta a isso. Nunca estive tão atenta. Mas com o tempo você vai ganhando consciência. E essa consciência vai dizendo, nossa, não, ali eu criei. Então não fui só bailarina. Eu fui bailarina criadora. Porque a partir do momento que um espetáculo ele parte da improvisação e ele cria dinâmicas e cria coreografias partindo de algo que tu criou ali improvisando, a criação também é tua. Eu acho que tem uma relação aí que é diferente de direção, né? Uma coisa é você dirigir, direção é uma coisa porque eu, lógico, posso improvisar, aí criei alguma coisa, mas lógico, esse olhar de fora, ele vai me ajudar, o diretor ele está nessa função de, como é que eu posso dizer, de direcionar melhor o que tu criasse, ou, enfim, e também criar junto, porque às vezes uma coisa tua, mas chegou outras coisas e que vão enxertando, então é como se fosse uma criação meio que coletiva, assim eu entendo hoje. O que eu entendo como uma pessoa que eu acho que ele dirige e cria, eu acho que é Ivaldo. Isso para mim eu nunca discuti num processo com o Ivaldo que eu era bailarina criadora, porque eu não era, assim, para mim era muito claro. Ele era o diretor, criador da obra. Mas eu comecei a me questionar muito quando essa consciência chegou. Porque em todos os processos eu acho que eu fui sim uma bailarina criadora, mas esse nome ele não estava lá na ficha técnica, ele não estava lá nesse lugar, porque quando você também começa a se colocar como bailarina criadora, você tem um lugar de voz, que é diferente de quando você é bailarino. Então eu passei muito tempo sem me atentar para esse lugar, né? Então hoje eu tenho isso muito claro. Por exemplo, Renata Camargo em Cara da Mãe, ela é direção coreográfica. Veja bem, direção coreográfica. Ela não criou a coreografia, as coisas foram a gente que criou. Tipo, a criação, tipo, tem lá intérpretes criadoras, Janaína, Iris e Aninha. A gente criou cada coreografia que existe em Cara da Mãe. O que Renata trazia era um aspecto assim, ela trazia suporte para a gente com relação a ritmo, com relação a espacialidade, com relação a tônus muscular, direcionamento sim, porque às vezes a gente criava uma coisa e dizia, por que não inverte? Por que não... E a gente dizia, nossa, isso é bacana. A gente chegava com outras coisas para ela, então ela fala muito, inclusive na entrevista, ela disse, eu não fui lá para desenhar corpos, né? Fui lá para dar estímulos para esses corpos que já estavam em desenho, porque às vezes a gente falava uma coisa e você já trazia outra coisa. Então, eu acho que a partir daí, né? E aí, a gente também se coloca nesse lugar de se apropriar do que faz.
Eu acho isso justo e ético, né? Essa coisa de você, nossa, deixar claro essas coisas, sabe? Mas existe essa diferença. E Valdo, pra mim, é esse cara que dirige e cria. Não tenho dúvidas, sabe? Num encontro oposto que eu fiz, que eu ficava 1 hora parada, por exemplo, eu não tinha o que fazer. Os mínimos momentos que eu fazia era coreografado. Um pequeno movimento que eu fazia era coreografado. Existia um tempo para aquilo, existia um tempo para eu estar com a perninha assim, existia um tempo para eu arriar a perninha. Então, era conduzido por ele, né? Assim como a coreografia das meninas, assim, isso era muito claro. Mas esses outros processos assim, que eu passei, eu acho que veio muito de... Eu estava muito nesse lugar de criar, sim. Desde o início, assim, eu me lembro, o primeiro trabalho da Compassos foi Contrastes. Eu fiz uma coreografia que ela ficou toda. Eu fiz eu fiz uma coreografia mesmo, não foi uma improvisação, foi uma coreografia que ela ficou toda no meu espetáculo, absolutamente todo, do jeito que eu criei. Igual, idêntica, que eu dançava, não sei se você chegou a assistir Contrastes. E tinha uma cena que eu dançava dentro do camarim do Apolo. Tem uma cena que assim, era tudo vazado, eu ficava dentro do camarim e dançava ali. Eu ficava meio que passando, entrando, toda aquela coreografia, ela era recortada porque quem estava vendo não via ela completa, ela era um quadro, né? Mas aquilo tudo ficou. E foi o primeiro trabalho que eu fiz em dança, foi ali. Então, depois é que você vai criando, lógico, eu tinha 16 anos, era muito adolescente ainda, começando, 16, 17 anos. Não tinha experiência nenhuma, porque eu não comecei dançando desde o início, com aulas formais de dança, mas eu comecei na Compassos, porque Branco me convidou, então eu não sabia nada de dança, o que eu sabia era de teatro, assim, né? E acabou que a dança acabou engolindo também, né? Engolindo porque a prática da dança, e eu acho isso incrível, eu acho diferente, inclusive, eu conheço pessoas de teatro que não são de Recife, que têm uma prática de dança no teatro. É um ofício, assim, diário no teatro. E eu sinto falta disso aqui. Aqui o teatro você meio que ensaia, constrói a cena, apresenta, sabe? É diferente de uma rotina de dança que você tá ali o tempo inteiro em treino. É um treino diário, né? Um contato diário o tempo inteiro. E eu sentia muito falta disso no teatro. Por isso que eu fui pra dança, mas a dança acabou me engolindo. Mas assim, nessa coisa de engolir, eu sempre encontrava umas brechas para dizer, nossa, deixa eu acessar de novo. Então eu entrei no Jetta, eu fiz Medeia com Odília me dirigindo, sabe? Tipo, eu sempre ia pra... Eu queria o texto, eu queria esse lugar de, tipo, não só falar, criar personagem, criar coisas, porque isso é um lugar também que me interessava. Enfim. E tu acha, Jana, que o trabalho de improvisação, ele é, de alguma forma, pouco valorizado na dança, ou desvalorizado? Tu já sentiu isso de alguma forma na tua trajetória? Isso aí, quando tu fez aquele trabalho, né? De vários vídeos na internet, de dança improvisada. 30 dias de dança. Jota, esqueci de falar dele. Eu fico pensando, né? Que reverberação traz, né? O que as pessoas pensam sobre isso, né? Que a gente, então, aquele negócio ali foi uma loucura, porque assim, olha isso. Eu gosto de estudar empreendedorismo. Porque eu acho que os empreendedores, eles roubaram de nós a criatividade, assim, eles são muito criativos. E os empreendedores, eles pegam coisas que a gente faz para aplicar no empreendimento deles, na criatividade. Então eles o tempo inteiro estão também nesse lugar de isso aqui, esse caminho, não sei o quê. Eu tenho um livro que se chama Roube como Artista. Não sei se vocês já viram esse livro, mas existe um livro chamado Roube como Artista. E eu fiquei encaralhada com o nome do livro. E eu fiquei tão encaralhada que eu fiz assim, não, peraí, deixa eu pegar esse livro preciso ler. Eu preciso ver o que tem nesse livro, eu fiquei encaralhada. E é um livro de empreendedorismo. E esse livro, essa frase foi dita por Dalí. Se eu não me engano, foi Dalí. E ele dizia, todo artista, a arte é um roubo, ele dizia. Mas ele fala desse roubo no sentido de que eu vou pegar
algo e vou, em cima disso, recriar a minha trajetória, fazer um processo. Mas assim, é como se eu tivesse roubado esse copo de água, com ele eu vou tipo, despejar na minha cabeça, eu vou reinventar. Eu não vou beber água, eu vou fazer outra coisa. E aí eu comprei o diário do cleptomaníaco, que é esse diário do Roube como artista. E é incrível, porque é um diário que tipo, todo dia você tem que fazer alguma coisa. E são coisas assim, incríveis. Ele assim, ó, vá na papelaria, compre uma caneta e rabisque aqui seu primeiro rabisco com a sua caneta. Quem é a pessoa... Tipo, ele dá estímulos que eu fico, gente, onde é que eu perdi o fio da meada? Porque às vezes eu acho que a gente começou a ficar tão pragmático, tão assim, tipo... nossa, eu tenho que acordar, eu tenho que... eu vou correr, eu vou fazer isso... Que às vezes eu não tenho esses vácuos que me dão essa possibilidade de pintar uma coisa, de ver uma coisa bonita e ficar parado, olha, nossa, que árvore linda, velho. E acho que a gente meio que perdeu isso. E aquele negócio dos 30 dias de dança, ele era exatamente isso, porque a história do empreendedorismo tem muito isso. Se você procurar, tem assim, hashtag 30 dias de alguma coisa. Eles fazem, assim, os empreendedores, eles fazem. Então eu estudo assim, Rafaela Capai, que é uma bailarina empreendedora. Ela ajuda as pessoas a criar seus modos de vida, suas coisas. Ela é bailarina. E tipo, aí eu conheci a Rafaela Capai, aí eu conheci a Paula Abreu, que trabalha com meditação e empreendedorismo. Então ela o tempo inteiro trabalhando com Osho, com práticas meditativas, mas para criar coisas, possibilidades de você viver melhor. E aí eu fiz os 30 dias de dança, porque era o que eu fazia, tipo, eu faço dança. 30 dias de dança, lógico. E aí foi quando eu fui fazer os 30 dias de dança e tipo, todo mundo começou a fazer desafio. Por que desafio? Eu coloquei desafio 30 dias de dança. E a galera começou, por que desafio? Mas era o desafio de eu ter essa disciplina de todos os dias. Eu me permiti parar e dizer assim, meu Deus, o que é que hoje mais me moveu? O que é que hoje mais me... Isso, então peraí, teve dias de eu dançar, que tinha chegado da natação. Eu falei, hoje eu vou dançar, não dancei na piscina, vou dançar aqui. Então, eu molhada fazer uma coisa no terraço da minha casa, tipo, sabe? De eu passar no 13 de maio e dizer, Orum, para aqui, eu acho que eu quero dançar aqui hoje. E isso foi, pra mim, foi uma das coisas mais incríveis, assim. No final dos 30 dias, eu já estava fazendo coisa sem nem filmar, não estava mais nem filmando, eu estava tipo de dia fazendo alguma coisa, já estava varrendo a casa e não sei o que. Eu fazia, gente, que delícia, era muito gostoso. E eu achava que antigamente a improvisação não era tão valorizada. Antigamente, acho que quando eu comecei a dançar, isso não era muito valorado, né? Isso era meio que... Era como se fosse assim, o cano de escape para quem não sabe fazer coisas muito estapafúrdias, né? Porque também tem esse lado. Se a gente não faz coisas muito estapafúrdias, assim, dou um mortal, ou dou não sei o quê, não sei que lugar é esse da dança que eu tô. E aí também sempre tive muito claro na minha cabeça que não é nesse lugar da acrobacia que eu queria estar, nem me encontrava. Então, enfim, eu achava às vezes que a improvisação estava meio que relegada, porque era como se fosse um caminho, um atalho. Não sabe fazer isso e vai improvisar. Mas hoje eu acho que não. Hoje eu acho que a gente está em outro lugar. E eu acho que o coletivo Lugar Comum, com essas práticas que teve de contato improvisação, contato coletivo, não sei o quê, trouxe muito isso. Assim, falo de uma coisa regional porque eu não tenho conhecimento do que está acontecendo por aí por fora. Mas eu acho que quando vocês fazem o evento aqui, eu nunca fui, mas eu vejo quem está na programação, tem muita gente que vem de fora. Então, isso significa que tem gente que está improvisando, tem gente que está... Eu vi um documentário, inclusive, que você colocou uma vez na sua linha do tempo, de várias pessoas no mundo improvisando, assim, umas senhoras. Eu fiquei, gente, isso é, tipo, unânime. Cada uma tem um perfil muito particular e eu acho isso incrível porque... A improvisação, ela potencializa a tua individualidade, entendeu? Ela não te deixa à margem, porque você não sabe fazer determinadas coisas, não. Ela diz assim, nossa,
tu sois assim e o fato de tu ser assim é foda. Só tu vai dançar desse jeito. E eu acho isso maravilhoso, assim, incrível. Eu não queria dançar igual a ninguém, eu queria dançar Janaína, sabe? Eu acho que Lilica dança Lilica. É cada uma, e eu acho isso maravilhoso. Os 30 dias de dança veio muito dessa história de se desafiar para todo dia ser Janaína, em potência máxima, assim. Eu acho que foi isso. Eu me esqueci de falar disso, tá ligado? Acabou? Falar um pouco mais sobre essa relação só pra gente fechar, assim. E é da importância para você da improvisação, se você acha a improvisação importante e por quê. Não só, talvez não só na dança, né, mas também na vida, não sei, você já falou tanto do risco aí e tal, né, questões que atravessam. Só pra gente pensar um pouco nesse lugar, né, da improvisação na tua vida mesmo. Então, eu acho até que eu sou o tempo inteiro improvisação na minha vida. Eu não preciso, inclusive, ser um pouco menos. Eu tô com um problema na dissertação por conta disso, gente. Eu preciso ser um pouco mais coreografada na vida. Tem umas direções, umas coisas assim, olha, Jana, aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Porque eu tô me fudendo muito por conta disso. Eu acho que isso é uma questão realmente de vida, assim. Eu sou água assim, signo, ascendente, lua, enfim. E água e ar, né? Sou uma pessoa que flutua. Tô o tempo inteiro naquela coisa de, olha só que lindo. Aí isso aqui, então, olha. Então, eu acho que é bom também ser assim. É bom ser assim porque eu tiro um pouco da rigidez, né? Rigidez que já rege, assim, o mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo na minha vida prática que eu precisaria, sim, ser uma pessoa da agenda também, que é necessário, é importante. Eu gosto tanto de ser coreografada, então eu queria trazer, mas eu acho que a importância da improvisação, seja na dança, no teatro, nossa, no teatro para mim também é arrebatador, porque surgem coisas assim impressionantes, assim, surgem histórias na improvisação em teatro que poderiam virar roteiro de cinema, poderiam virar uma peça teatral à parte, poderia virar, enfim, milhões de coisas. E eu acho que no meu discurso inteiro, eu acho que eu já venho falando dessa importância, né, do improviso como um ato. Eu acho que o improviso, inclusive, é um ato político. É um ato de você ser você em potência máxima, né? É aquela coisa da potencialidade do indivíduo, né? E eu acho que o improviso vem muito disso e vem dessa maleabilidade com você e com o outro. Porque eu acho que é isso que me incomodava muito nos contatos coletivos, essa coisa que gruda, sabe? Teve um contato coletivo que Conrado fez aqui na universidade, que uma menina me agarrou, que teve uma hora que eu parei, fiquei inerte assim. E ela sacou, né, que eu não estava mais movendo. Porque eu já tinha desistido de tentar sair dela. Então, teve uma hora que ela parou, olhou pra mim e saiu. E eu fiz, nossa... Porque também é isso, assim, como é que eu entendo eu não quero, olha filha, eu não quero ficar agarrada. Como é que eu também, que improviso é esse também? Que a gente às vezes vai, mas a gente não tá aberto para escutar o outro, tá ligado? Às vezes não tá, tipo, como é isso? Que lugar é esse que eu não tô percebendo que o outro não quer ficar grudado em mim, sabe? Que o outro quer... na verdade, espaço para poder me mover. E o improviso, ele me remete muito a isso. Eu acho que as experiências que eu tive com relação a essa questão do contato coletivo não foram muito legais nesse sentido, nesse lugar. Porque meu lugar de improviso é esse entendimento de vai rolar a hora que eu vou ficar contigo ali, ó. Mas vai chegar uma hora que ou tu vai querer sair, eu vou ter que, tipo, dizer à vontade, fique à vontade. É um lugar de fique à vontade, né?
Enfim, eu acho que é isso. Acho que todo esse percurso que eu já falei da improviso já é em si uma importância e na vida nem se fala, né? Dá o microfone a essa tia, ele gosta de cantar de vez em quando. Boa! Isso aqui, ó.
por favor, querido?